E o meu recado para vocês hoje é: não cancelem seus pais na quarentena. Na verdade não, gente, muito cheia. Não, nossa, as melhores coisas do mundo estão quebrando para nossos corpos. Quando coisas como as que estão acontecendo agora no mundo acontecem, as pessoas geralmente não conseguem entender que nem todo mundo tem o mesmo estilo de vida e que os que estão, de certa forma, em privilégio não deixam de ter dores ou sentimentos avessos à situação simplesmente porque estão em situações de privilégio. Essa é uma coisa que todo mundo já deveria saber, dá pra entender, é compreensível, né, a revolta da maioria quando alguém está numa situação ok, reclama da quarentena, mas é normal que todo mundo reclame hora ou outra, porque todos estão vivendo esse momento independente da maneira como estão vivendo. Então, falar pra mim que eu não posso reclamar da quarentena é um pouco absurdo, né? Porque tem gente morrendo e tem gente sofrendo, sim, mas no mundo inteiro tem gente que também não está morrendo, não está sofrendo, e essas pessoas também se preocupam com a situação e elas não vão lidar da mesma forma com o familiar de quem está morrendo, porque elas não estão vivendo o que aquele familiar tá. Então todas as situações, todos esses grupos de pessoas têm a sua importância e a sua maneira de lidar com uma quarentena. Ontem eu tava passando pela sala e começou aquele horário terrível da televisão aberta, que é quando todos os canais falam sobre uma coisa só, que é a pandemia, que é uma coisa um pouco maçante, que suga um pouco da tua energia, bastante maléfico, assim, eu diria. E eu sei que eu já entendi as questões, eu já entendi o que eu não devo fazer e o que eu devo fazer, eu já entendi como me proteger. Mas, gente, por mais que eu já tenha falado muitas vezes para as pessoas não saírem de casa, e a TV já tenha falado para as pessoas não saírem de casa, as pessoas que não entendem isso e que não querem entender vão continuar saindo de casa e não tem o que a gente fazer. Isso é óbvio, infelizmente. E eu não me revolto mais como eu me revoltava antes, vendo amigo meu fazendo festa em casa e saindo pra lá e pra cá, porque eu entendi que eu não tenho como barrar outras pessoas. É elas que têm que entender o que elas devem ou não fazer. E por mais que seja uma questão de todo mundo deveria estar se ajudando, infelizmente, certas medidas só são levadas a sério quando a punição é financeira ou existe uma lei determinada. E às vezes nem assim. Mas eu dormi bem cedo, porque eu não queria saber mais desse assunto. Eu tava cansada, porque eu tenho acordado muito cedo. E eu plantei um alecrim ontem. Aqui está o meu alecrim. Meu alecrim vai dar muda. Vai crescer vários alecrins. E ontem eu também dormi com um saquinho de alecrim no travesseiro. Às vezes eu segurava numa mão, às vezes em outra, mas eu acho ele muito calmante. Não cancelem seus pais na quarentena. Quando a gente é muito novinho e a gente começa a bater de frente com nossos pais, principalmente com as mães, é porque a gente tá vendo um pouco nelas do que a gente teme virar, né? Não porque a gente odeia as mães, no momento a gente odeia, mas acho que é mais no sentido de assim, uou, essa é a pessoa que me protege, daqui a pouco eu já não vou mais ser a única razão da vida dela e ela não vai ser a única função dela não vai ser mais me proteger, ela tem uma vida além de mim, que grande novidade, eu nunca tinha percebido isso antes de crescer, isso dá uma grande bagunçada na cabeça dos filhos. E o que mais me preocupa nessa situação é porque na adolescência chega uma série de transtornos, né? Eu não tô aqui dizendo que a depressão que eu mesma tive, por exemplo, foi uma coisa inventada. Mas na adolescência tu tem muita predisposição a adquirir uma série de transtornos, porque tu tá muito perdido. E esse jogo de gato e rato com os teus familiares colabora para que tu entre numa fria mental ou
até mesmo física. O que eu mais tenho visto na internet, eu acho que agora é uma moda, né, desse novo milênio, assim, é a gente falar sobre as mães, como as mães são abusivas, como as mães são terríveis e como as pessoas têm que parar de se calar, porque existe sim familiares tóxicos e que a gente tem que se afastar e porque blá 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 blá. Deve haver casos em que isso realmente procede, porque nem toda mãe é uma flor que se cheire, mas a maioria delas está apenas desempenhando o papel mais difícil da humanidade, que é criar filhos, educar filhos e tentar fazer com que esses filhos sejam pessoas íntegras quando crescerem. E a gente não entende isso quando é adolescente. Então quando a tua mãe te diz uma coisa, não faça isso, ou não faça aquilo, ou quando às vezes ela até te humilha com palavras e tu pensa, meu Deus, essa mulher é uma vaca. Tu não consegue entender naquele momento que aquela humilhação é a única maneira que ela tá encontrando de tentar te frear, porque se ela não te frear, a tua vida pode ser que não continue sozinha. E aí eu vejo esse bando de criança ainda, porque sim, eu olhando pra trás me sinto uma criança, no início inclusive do canal, a gente pensa que não na hora, mas a gente ainda é muito jovem. E quando a gente é muito jovem e tá cheio desses conflitos, é muito fácil entrar caraminholas na nossa cabeça. E aí tu pega um adolescente que ele já tá super revoltado com a família dele, já tá revoltado com ele, já tá revoltado com o mundo, porque ser adolescente é a época da militância, é a época do questionamento, é a época de quebrar as barreiras, porque tu é indestrutível e o mundo está todo errado e tu não vê sentido naquilo. E é óbvio que tu não vê sentido naquilo porque tu ainda não tem experiência para dentro de ti formular e analisar questões que são de uma etapa que vem a seguir. Então tu, adolescente, tu nunca vai pensar em como uma mãe ou um pai te vê, ou em como o lado, né? Tu nunca vai analisar o lado dos pais, porque tu não faz nem ideia do que é ser mãe e do que é ser pai. Eu diria que agora que eu já tô nos meus 22, eu consigo naturalmente, às vezes eu tô parada na cama, eu começo a pensar sobre, nossa, né, criar filho é muito difícil, e meu Deus, né, cuidar de uma casa é muito difícil, e meu Deus, que bom que o mundo deu uma retardada nesses processos de casar e de ter filhos, porque a nossa sociedade não tá pronta pra ter isso como os antigos tinham. Então, muito eu já pensei, né? Ai, que horror, eu estou ficando velha. Antigamente uma menina da minha idade já ia estar casada, já ia estar com filhos, já ia estar no seu lar e com a vida toda arranjada. Mas hoje em dia isso é impossível de ser desejado, porque realmente com 22 anos tu ainda é uma jovem, não vou nem arriscar dizer adulta, mas tu tá nesse processo de jovem adulta. Imagina tu tendo que sair de casa com 20 anos, recém tendo passado por tudo aquilo, toda aquela angústia, toda aquela revolta que tu teve na adolescência, pra finalmente encarar logo de cara uma família. E se tu ainda não tem conceitos suficientes do que é uma família, é muito mais complicado. Então o meu recado é: não cancelem os pais na quarentena. Independente da tua idade, porque tem gente que pode estar passando pela adolescência tardia, né? Pode estar com 30 anos passando pela adolescência. Não é um momento, esse é um conselho de amiga, não é um momento pra te bater muito de frente, pra te dar o close, pra te mostrar quem tu é, pra te militar na mesa do almoço. Primeiro porque o momento nem pede por isso, é uma coisa totalmente desnecessária. Segundo porque os teus pais na quarentena estão preocupados contigo e com questões muito mais importantes do que o teu próprio conforto. E é um momento que seria interessante vocês aproveitarem a família de vocês. Eu demorei muito pra entender isso e entender como eu não precisava ter medo de gostar dos meus pais ou do meu irmão, por exemplo. E de como viver em conjunto pode ser uma coisa muito simples e harmoniosa. Então, é um momento para a gente reavaliar o quanto a gente consegue controlar dos nossos próprios impulsos, mesmo sendo adolescente, né?
Tudo bem, eu odeio minha mãe, eu odeio estar trancado em casa, eu odeio o modo como ela serve o arroz no meu prato. Mas, antes de tu gritar, talvez seja bom tu te calar. Porque pode ser que tu te arrependa de não estar dando espaço para tua família antes de tu virar um jovem adulto. Pode ser que tu não tenha mais a tua família quando tu virar um jovem adulto. E pode ser que as últimas experiências que tu teve com as pessoas que tu ama, mesmo sem poder demonstrar muito, tenha sido enquanto tu ainda era um adolescente. Esses dias eu tive que ficar sozinha em casa, em plena quarentena, e eu tive que organizar tudo, cuidar da casa, lavar roupa, lavar chão, lavar louça, que é uma coisa que eu super detesto, e eu não sei o que deu em mim, mas eu fiz tudo isso. É porque, na verdade, quando eu preciso, eu sou muito boa em fazer tudo que eu me disponho a fazer, né? Então, assim, eu sou super desorganizada, mas se eu preciso me organizar, eu vou me organizar mais do que a pessoa mega organizada do planeta, e eu vou fazer isso como se eu fizesse isso sempre, todos os dias da minha vida. Então, até por isso que muitas vezes a gente não entende, né? Como que aquela pessoa que é super desorganizada, ela pode no emprego ser impecável? Ou como que a nutricionista que é gorda pode no emprego ser impecável? É porque a gente sabe muito bem separar as coisas. E todo mundo sabe que o ser humano tem 1000 facetas. Todo mundo sabe, até aqueles que vêm nos meus comentários aqui dizer que eu sou louca, que é um personagem. Acho inclusive que falam que eu sou um personagem porque é difícil aceitar que exista alguém que talvez não tenha vergonha de expressar tudo o que sente, ou porque é muito difícil acreditar que alguém tenha cara de pau de, ao invés de estar se vendendo para um mercado, que no caso o YouTube, tá falando de forma natural com as pessoas. Mas, gente, foi isso que aconteceu. Eu tive que ficar sozinha aqui, eu e meu gato, Quinha, na verdade, que foi um transtorno na minha vida. Eu nunca tinha visto o meu gato com estes olhos que eu vi depois dessa experiência. Meu gato sempre foi o meu gato, meu bonequinho, meu bebezinho, meu nenezinho. Eu dormia com ele, acordava com ele, dava comida e pronto. Quando eu fiquei sozinha, eu tava lá lavando a louça, que é a coisa que eu mais odeio fazer na minha vida, que eu tive que fazer, e de repente, simplesmente, ele resolvia pular e correr pela casa inteira e destruir as coisas que ele tava vendo por motivo algum. Então, eu comecei a ficar desesperada, porque, primeiro, que toda coisa que eu arrumava, o gato desarrumava, e segundo, que toda coisa que eu arrumava, eu, sem querer, desarrumava de novo. E eu entendi que aquele é um processo sem fim e totalmente terrível na minha vida. E aí eu comecei a pensar sobre muitas coisas, né? E veio muito isso na minha cabeça, de meu Deus, cuidar de uma casa é muito difícil, o meu gato parece um filho, e essa é uma das missões mais difíceis da face da Terra. Mães e pais, eles têm que parar tudo que eles fazem para cuidar dos filhos. Então, enquanto tu tá sendo adolescente, rebelde, super revoltado, e tu, sei lá, tu diz, ai, não fala comigo, não vou te ligar, hoje eu vou pra festa, e tu, por favor, não me procure, e blá blá blá, eu já tenho 18 anos, eu posso fazer o que eu quero. Assim que der qualquer problema naquela festa, tu vai ligar primeiro pra quem? Pros teus pais. E o que eles vão ter que fazer? Parar o emprego pra ir te buscar, parar o sono pra ir te buscar, mesmo que eles não tenham dormido direito a semana inteira. Eles vão ter que pegar o carro, talvez ir no posto abastecer, enquanto tem uma avó doente que eles têm que acudir também. Ou eles estão no meio de um almoço e eles têm que parar tudo, ou eles estão no meio de um estudo e eles têm que parar tudo. Eles podem estar pondo em risco o cargo, que é o que dá salário, para te alimentar, para ir te socorrer. Então, quando a gente é adolescente, a gente não mede muito essa questão da responsabilidade e do egoísmo, porque o que eu estou fazendo com certeza vai gerar danos para minha família se eu não estiver fazendo direito. Então, toda vez que tu pensar em se revoltar e pôr a boca no trombone para provar que tu é o gay master da sociedade, ou que tu é a gorda máxima da sociedade, ou que tu é a feminista máxima da sociedade, põe a mão na consciência e espera para falar isso depois. Talvez manda um e-mail, mas não enche o saco de quem já deve estar assim, ó, por aqui, de ter que estar cuidando de ti todos esses anos da vida, e ainda por cima ter que estar respirando fundo para não te meter uma mão na cara e ter que aguentar, apenas aguentar os transtornos da adolescência. Quando tu sair da adolescência e quando tu estiver mais velho do que eu, quando nós estivermos mais velhos, a gente vai ter que fazer o papel que a gente tanto abominava quando era mais jovem, que é
tentar algemar essas crianças indomáveis que são como leoas e tigres em jaulas com fome. E vai ser com certeza o maior desafio das nossas vidas. E aí, quando a gente vai falar de mãe narcisista e mãe sei lá isso, sei lá aquilo, porque agora tem 1000 denominações, né? Eu fico pensando, que absurdo! Ser mãe é uma das tarefas mais difíceis. Os pais, por mais calorosos que sejam, não fazem o que uma mãe faz. Eu já tinha falado isso algumas vezes e eu ouvi comentários contrários, do tipo, não, mas meu pai é super presente. Por mais presente que seja um pai, não foi da barriga dele, não foi por 9 meses que um pai te carregou. Vocês conseguem entender o peso disso? O peso fisiológico mesmo, o peso biológico. Essa é uma coisa inimaginável. E que assim, gente, tu chega a ter um sexto sentido com o teu filho. Então, por mais, não estou aqui discriminando os pais, por mais amoroso que teu pai seja, só tua mãe sabe o que é tu tá em outro país, sei lá, oceanos e oceanos de distância, e ela em casa um dia acordar sabendo que alguma coisa ruim vai acontecer contigo, ela te liga e realmente aquilo aconteceu, ainda vai acontecer. Então, é muito complicado um bando de digitais influencers e adolescentes escutando esse tipo de relato sobre mães narcisivas e mães destrutivas e mães que são terríveis e mães que querem destruir o namoro dos filhos e destruir a vida dos filhos e blá 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 blá, porque é uma lista, né? É uma bíblia do quanto as mães são terríveis. Me admira que isso aconteça em pleno 2020, já que, vindo principalmente de um movimento feminista tão forte que se instaurou, a gente colabore com esse tipo de pensamento. Porque sendo uma das profissões mais difíceis do mundo, e a gente falando de mulheres, e um bando de feminista que ainda nem saiu de casa, querer dizer que a mãe era narcisista, sem ainda nem ter tido a própria família, é um pouco sério demais, porque tu fazendo isso é tu fazer o que faziam milhões de anos atrás. É tu fazer o que faziam quando queimavam as bruxas, quando queimavam as mulheres dizendo que elas eram bruxas, né? É tu carregar e trazer de volta uma bagagem histórica e cultural completamente defasada e que já tinha quase sido esquecida para dentro da casa das pessoas. E quando tu traz esse sentimento de eu tenho que ficar longe da minha família porque ela é tóxica, e tu ainda nem saiu das fraldas, tu ainda nem sabe o que é ser uma família, o que é ter uma família, tu tá colocando caraminhola na cabeça de muita gente e às vezes tu mesmo tá criando problemas que não existem. Não tô dizendo que todas as mães são as melhores mães do mundo, mas com certeza a grande maioria, até com seus maiores defeitos, fez de tudo que pôde pra te criar e pra hoje tu ser quem é. E pra hoje ela vê, talvez do céu se já faleceu, ou da própria casa, pra hoje ela ouvir que depois de todo o sacrifício que ela teve, o filho dela tem a cara de pau, de bater de frente e dizer que ela é uma mulher tóxica, simplesmente porque é uma palavra da moda. Gente, deve ser assim, ai, eu rezo para que quando chegar a minha vez, tudo que eu aprontei não seja devolvido para mim. Amém. Na verdade, não seja me deixando mais cheia. Mãe, não, as melhores coisas do mundo estão quebrando para nossos